Olá, meus amigos, minhas amigas e todos aqueles que nos acompanham em mais um Conversa Salgada. Conversa Salgada um pouco desanimada, porque olha a situação do nosso Rio Branco Esporte Clube, um time que a gente se empenha em ver, se empenha em acompanhar, mas infelizmente a situação está ficando cada vez mais delicada. E aquilo que nós não queríamos parece que é aquilo que vamos conviver. Me refiro a não lutarmos mais por uma classificação entre os 8 melhores do campeonato, mas sim, mais uma vez, lutarmos contra a degola, lutarmos contra o rebaixamento, contra a vergonha, lutarmos contra o descenso, o atraso. Essa parece ser a realidade do Rio Branco. Mas vamos debater isso ao longo dessa próxima hora com os nossos convidados. Inicialmente, eu quero já pedir a presença do meu camisa número 1, Felipe Alves. Por favor, Felipe. Boa noite, Angel. Tudo bem? Tá calor aí, meu irmão? Oh, tá um pouquinho, né? Deixa eu já chamar o nosso otimista, torcedor rio-branquista. Rimou, hein? Glauber Rocha. Por favor, Glauber. Boa noite. Tudo bom, Felipe? Boa noite, Angel. Tudo bem? Tudo bem, Glauber. Boa noite. Esse sorriso aí, Glauber, é um sorriso amarelo? É um sorriso falso, né? É melhor rir pra não chorar, né? A gente tá preocupado, Angel. A gente tá preocupado com esse time aí. O time não engrenou, as coisas foi falado uma coisa, agora a realidade é outra, e a gente tem que só fazer a virada de chave e cair na realidade que agora o campeonato pro Rio Branco começou de verdade. Amigão, infelizmente é aquilo que a gente não queria, é aquilo que está acontecendo, né? A gente vai acabar aí lutando pelo descenso mesmo. Porque, Felipe, já adianto aí, né? A tabela do campeonato ela é muito ingrata agora, a partir de agora, né? Um jogo em casa, aliás, pega o Curitiba fora, né? Couto Pereira, o Curitiba que vem de uma goleada e pro Cianorte, né? 4-1. E o Rio Branco vai ter que fazer o quê? Não dá para imaginar que a gente vai conseguir um bom resultado lá diante dos resultados que nós poderíamos ter feito em casa. E aí, Felipe? É aquilo que você falou, a briga agora é para não cair. A rodada anterior, essa rodada agora passada, foi horrível para o Rio Branco, onde nós conseguimos ressuscitar times que estavam mortos, e o São Joséense conseguiu ganhar em casa também, um jogo que eu achava que dificilmente venceria. E para ajudar, a próxima rodada é contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Ou seja, mais uma derrota. Só um milagre para fazer a gente vencer lá. E matematicamente ali já fica difícil, porque a gente vai perder justamente para o 8º colocado, que o 8º colocado já vai abrir 7 pontos da gente. Aí, para tirar 7, já fica difícil. Acho que nem tem mais tudo isso de rodada para tirar. Glauber, e aí? Eu sei que é difícil falar alguma coisa agora, né? Assim, porque a gente até tenta fazer algum pensamento mais positivista, mais otimista e tal. Mas, cara, olha o que aconteceu aí nos 2 últimos jogos, né? Tomou uma caçapada fora de casa pro Maringá e depois veio pro Paraná Clube aqui e conseguiu perder, cara. Para um time que não ganhava de ninguém. Pois é, já. O time, eu fiz algumas pontuações aqui. Qual foi minha visão de jogo? Acredito que você também já teve essa visão de jogo. O Felipe teve também. O que eu percebi no jogo do Rio Branco no sábado foi o seguinte: a torcida estava ainda meio entristecida com a goleada sofrida em Maringá de 4-0. A torcida está desconfiada. O público poderia ser muito melhor, inclusive até a torcida do Paraná, que vem em bastante números, também não vieram. Também foi 2 times desacreditados que entraram em campo. E, infelizmente, isso afetou no campo. O campo deu poucas oportunidades. Infelizmente, o Saldias e o jogador Cristaldo estão estreando tardio. Não dá mais, não dá tempo mais de fazer essas experiências aí. Infelizmente, vai ter que voltar o Caio Vieira e voltar o outro jogador Jordan, né, que jogou. Vai ter que ter, infelizmente, a dupla ali não deu certo. Não, é muito tarde, né?
e o time parece que entrou desanimado, com o Freire deu uma puxada, o Paraná também, e o Paraná teve a felicidade de fazer aquele gol, aquele jogador alto, né? Aquele jogador alto, para a infelicidade do Rio Branco. E com isso, a gente vai ter que encarar uma nova realidade. Qual que é a nova realidade? É buscar agora pontos, milagres, né? Jogos, agora o São Joséense fez 6 alterações no seu elenco, no jogo, esticou inteiro o jogo, fez se o time do São Joséense se manter aquele futebol que tá jogando, não cai mais, a sua torcida motivou também. Rio Branco precisa fazer um milagre agora, porque tem um detalhezinho importante. Na última rodada, São Joséense e Andraus vão se enfrentar. E aí? Se o Branco não ter feito nenhum ponto até a última rodada, ou seja, se der empate, é ok. Mas você acha que vai dar empate esse jogo final? Não, mas assim, é claro que a gente está falando de algo que tem mais 3 rodadas pela frente, mas Felipe, quando a gente olha a tabela, Curitiba agora, depois o Londrina, que é um time que está ali na terceira, quarta colocação do campeonato, deixa eu ver aqui, é a terceira colocação com 13 pontos, empatado com o Cianorte com 13. Quando você olha essa possibilidade do Londrina vir jogar aqui, claro, a gente também imagina, por jogar em casa, né? Mas o futebol do Rio Branco já não convence mais a vencer absolutamente ninguém. E depois são 2 partidas fora, né? Cascavel fora e São Joséense na última rodada, ou o inverso. Posso estar aqui me equivocando nas últimas rodadas. O Glauber acabou de fazer um cenário daqueles bem catastróficos, né? De não fazer mais nenhum ponto em 4 jogos. Em 5, né? Curitiba, Londrina, 4. Pelo que a gente está vendo em campo, essa é a tendência. O Glauber falou uma coisa ali que eu já tinha falado no programa anterior. O Saul Dias, o Cristaldo e o Vitor Ramos. O Vitor Ramos até um jogo antes estrearam muito tarde. Vieram para chamar a responsabilidade, mas estrearam muito tarde. Foram jogadores de 35, 36, 37 anos, sem fazer uma boa pré-temporada. Não vai. Estavam mortos em campo. O Cristaldo já saiu no intervalo. Um já saiu no intervalo, o outro, mais 10 minutos do segundo tempo, já saiu, sem conseguir render nada. Você via nítido que eles sem ritmo, perna cansada, totalmente fora do jogo. E aquilo que aconteceu até pela pré-temporada acabou estourando. O Vitor Ramos parece que sentiu, né? Teve uma lesão, né? Então, e aí é um problema. O planejamento que eu te falei. Aí, assim, agora a gente pega o Curitiba fora e para ajudar nessa próxima rodada, Paraná joga em casa, Atlético Paranaense joga em casa, vence. O Cascavel joga em casa, vence. E a sorte é que o Cascavel pega o Andraus, né? O Andraus, isso, que vai ajudar. E se eu não... Deixa eu ver o outro aqui. E o Atlético pega o São Joséense. E o Atlético pega o São Joséense. Então é ali, o 8º, o 7º e o 6º colocado vão vencer. Vai abrir mais ainda. Então esquece, briga por qualquer coisa. Nós vamos brigar para não cair. E o problema é o que a gente está vendo em campo. Não anima, não dá esperança nenhuma. É curioso, né? Porque nós jogamos contra o Cianorte e aí veio aquele up, nós vimos até no programa bem animados, né? Com relação à projeção, mas foi literalmente um balde de água fria, aquele jogo contra o Maringá, uma goleada, assim, que poderia até ser por mais. E, Glauber, você mencionou a questão da torcida, né? Eu penso que é o time que faz a torcida crescer, né? A torcida ela pode, por algum momento, criar ali um cenário de efervescência na arquibancada, dar aquele ritmo, mas ela não sustenta um time por 90 minutos, né? E o Rio Branco não está conseguindo. É verdade, é verdade. Eu fico, assim, feliz, né? E eu orgulho, né, de ver uma torcida tão apaixonada. É tão legal quando você chega no estádio, você vê aquela torcida animada, todo mundo chegando, né? Aquela animação, aquele clima de jogo, a torcida organizada, né? A camisa vermelha e branca, de parabéns, eles cantam o jogo todo, né? Para ressaltar, o pessoal muito animado, o pessoal canta do início ao fim, eles deixam a torcida, nossa, tem aquele clima de futebol, às vezes sim, eu fico olhando assim, nossa, será que a gente não merecia um time melhor, né, já não estar disputando algo melhor, né, superior uma cidade como Paranaguá, um clube desse, um estádio desse, uma torcida, será que não merecia coisas melhores, mas no futuro, né? A gente lamenta muito porque o clube tem a projeção de unir aí as 7 cidades do litoral para fazer um estádio ficar atraente, principalmente, né, no período de verão, né, onde as pessoas poderiam vir acompanhar o Rio Branco. E por ter sido o time que trouxe alguns jogadores, mas aí, Felipe, é aquela questão, não adianta você trazer um nome que não vai jogar, né?
em um primeiro momento você ganha a galera, tal, porra, legal, vai vir esse cara conhecido, jogou no Palmeiras, outro jogou no Vitória, outro jogou no Vasco, etc. Mas ele jogou lá atrás. E agora ele vem para fazer o quê? Nada. E nós até comentávamos isso, da possibilidade de isso estar errado, né? E não era uma possibilidade tão difícil de se concretizar. Às vezes o pessoal fala assim, tá torcendo contra, não quer ver o sucesso do... Mas é que a gente teve lá dentro. Quem conhece um pouquinho do futebol sabe que não é assim. Pode dar certo, pode ser, mas a probabilidade de dar errado, quando não tem um planejamento adequado para fazer, como eu falei, você traz jogadores tardiamente para o campeonato, um campeonato curto, o jogador tem que chegar aqui pronto para jogar já. Você não tem tempo de preparar um jogador de 36, 37 anos, mesmo com toda a qualidade. O Cristal tem muita qualidade, o Vitor Ramos tem muita qualidade. Mas o campeonato curto desse acaba não funcionando. Por quê? Porque você estoura o jogador, como você estourou o Vitor Ramos, você não consegue colocar o Cristal com o ritmo do jogo, a bola começa a bater na canela, o cara vai dar um pique, tá cansado, e aí as coisas não dão certo. Você vende uma ilusão para o torcedor e joga dinheiro fora, porque não são atletas baratos. E aí a gente fica nessa agora. E agora, o que vai ser? O que estava antes não deu certo, o que trocou também não deu certo. Estão falando que vai chegar mais uns 3 jogadores, mas que jogador que vai chegar agora, faltando 3, 4 rodadas? Quem que vai vir? Os caras que podem decidir já estão empregados. É complicado a situação. Eu não acredito que venha jogador para agregar, porque se fosse isso para acontecer, já tinha vindo, né? Que nem você falou. Que jogador que vai vir agora tá sem contrato. E se está sem contrato é porque não prestou para ninguém aí. Ou vai esperar uma Série B que vai começar no segundo semestre para vir. Ou seja, Amaral tem muita culpa no cartório, Glauber? Não, Amaral não tem culpa no cartório. Eu estava acompanhando os programas esportivos aí, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que referente a ele, os comentários, né? O pessoal critica muito ele, mas o Amaral pode ter até cometido alguns erros, né? Que foi a questão de prometer algo, prometer coisas que não existia, né? No momento a realidade do Rio Branco era outra, né? Mas ele acertou muito, né? Porque se não fosse ele, Rio Branco não estaria onde está, né? Nem participado da divisão de acesso o Rio Branco teria participado, porque o Amaral resgatou a torcida, resgatou o patrimônio e resgatou esse clube tão querido e conseguiu subir, né? Com o investimento dele, e hoje ele está tentando fazer que o clube vá em voos maiores, né? Só que ele é um cara, como ele é um cara muito otimista também, pode ser que na empolgação, infelizmente, mudou a chave, né? E agora os jogadores terão que ficar cientes que nosso campeonato agora é outro, né? Além da gente ter que apresentar um bom futebol contra Coritiba, Londrina, São Joséense e Cascavel, são nossas 4 últimas partidas, nós vamos ter também que torcer contra Andraus e São Joséense até a última rodada. Concorda, Felipe, com a opinião de que não há culpa no cartório do nosso diretor de futebol? Respeito a opinião do Glauber, tá ali, sempre acompanha o Rio Branco de perto, mas eu acho que tem um pouco, sim. Futebol é mesa redonda, é isso, falar a opinião da gente. Eu acho que ele tem um pouco de culpa, sim, porque a última palavra sempre é dele. E, como eu disse, claro que ele resgatou o Rio Branco. O Branco, como o Glauber disse, vinha se falando que talvez nem disputasse a Série B ano passado. Isso ia ser Meu Deus, imagina o Rio Branco não disputar uma... Já é feio cair, imagina nem disputar. Mas, meu ponto de vista também, que ele não merece uma estátua. Ele está ali para isso. Ele pegou o clube, ele é SAF, é o trabalho dele. A partir do momento que ele tomou a frente, a obrigação dele era fazer o clube subir. Acertou muito, como acertou, fez uma segunda divisão maravilhosa. Não tem o que discutir, Só que eu acho que o planejamento da primeira divisão foi errado. Ele cometeu erros, não sozinho, claro que jogadores têm participação, porque a hora que entra lá dentro também, o que a gente não tem acompanhado como a gente fala, ralar a bunda no chão ali, dar carrinho, comer grama, a gente não tem visto isso no jogo. Então, o jogador também tem um pouco de culpa nesse cenário que está acontecendo no Rio Branco. Mas eu acho que muita gente tem culpa ali, e eu incluo ele nisso. Eu vou dar a minha opinião a respeito,
porque eu sou contra todo e qualquer vendedor de ilusões quando você sabe que aquilo que você vai vender, de fato, é uma ilusão. A ilusão passa a ser para nós depois das consequências. Olha, foi uma ilusão. Mas eu fico imaginando aquilo que o Felipe falou, um cara que se apresenta como experiente no futebol. Tem um campeonato que ele é diferente esse ano. Ele não é quarta, aí domingo, aí daqui a pouco você tem mais uma semana de folga. Esse campeonato, em razão do Mundial de Clubes, que vai acontecer no meio do ano, os estaduais tiveram uma diferença absurda de formato. Eles precisavam de ter menos datas. E o Rio Branco ia jogar domingo, quarta, domingo, sábado, terça e por aí vai. E você trazer jogadores, digamos assim, com a possibilidade de não render e contratar jogadores com nome, mas que você sabia que ele não viria na melhor forma física, eu acho que isso foi um erro, assim, que o coloca, na minha opinião, com uma culpa significativa. Eu gostaria de ter visto jogadores que lutassem pelo prato de comida de uma forma diferente, né? Não da forma como a gente está vendo. Infelizmente, mas é isso. E, Glauber, a pergunta que eu vou te fazer agora é a seguinte. São 12 pontos. Você acha que o Rio Branco consegue 3 pontinhos em qual jogo? Olha, vai depender muito do jogo do Londrina, porque você viu que o Londrina estava até numa crescente, né? Ele venceu o Operário, né? Fora de casa, né? E acredito que o Londrina foi meio que com salto alto, né? Para São José, pensando que o São José já estava morto, né? E o São José acabou sapecando lá 3 pontinhos na sua casa, perante sua torcida. Só que na questão de futebol, o São José se foi muito superior ao Londrina. Mas isso teve mãos ali do técnico Ageu, que fez 6 alterações precisas no seu time que jogou. Se você comparar o São Joséense, que jogou contra o Cianorte quando tomou de 5-1, você vai ver que o time é totalmente diferente e jogou contra o Londrina. Então, o Rio Branco, não sei se vai ser o jogo do Londrina que o Branco vai conseguir sapecar esses 3 pontos. Pode ser que, dependendo lá na última rodada do Cascavel, né, a última rodada, o Branco talvez precise tirar algum fôlego de onde não tem, né, às vezes acontece. Rio Branco, desde quando eu acompanho o Rio Branco, nesses 33 anos que eu acompanho o Rio Branco, eu já vi muito milagre acontecer com o Rio Branco. Já teve até, lembra das bolinhas, que o Branco teve que se classificar por bolinhas e sorteio. Então, assim, a gente tem que ter esperança até a última rodada final, mas eu acredito que entre Cascavel ali, ou talvez o Londrina ou o São José dá para buscar no mesmo, tentar tirar, tem que ser 2 vitórias nessas últimas rodadas para o Branco escapar de vez. Eu estou vendo a opinião da turma que está nos acompanhando, né? E alguns também atribuem aí a questão da culpabilidade por parte do nosso diretor de futebol, né? Que prometeu Série D, prometeu isso e aquilo. Eu acho uma responsabilidade muito grande você vir de uma Série B de Campeonato Paranaense, que vamos e venhamos, você pega times como Patriota, eu nunca ouvi falar em Patriota, né? A não ser quando você está falando de política, né? Então existem times assim que eram inexpressivos, e dos 2 times de camisa do Rio Branco e Paraná, então para mim era óbvio que esses 2 times viessem a subir, apesar de que saberia que era uma competição difícil, mas fizeram o seu dever de casa, ok, mas você prometer uma colocação acima de times que normalmente fazem uma competição muito boa, que é o caso do Cascavel, do Maringá, do Cianorte, de Operário, isso para mim foi algo assim até assustador, né? Ou muito, muito desafiador você falar isso. Mas a torcida, como você menciona, Glauber, gosta, de uma forma geral, daquele modo, né? Daquele modo, aqui, comigo, eu choro, eu isso e aquilo. Eu sou calejado para essas coisas, meu irmão. Eu acho que é um pouco uma venda de imagem que depois a gente acaba pagando o pato. E está acontecendo. Felipe, desempenho em campo. Nós temos agora um jogo contra o Curitiba, fechar a casinha lá. Você acha que o Massaro vai fazer as 2 linhas de 4, recuar e tentar de toda forma um contra-ataque para alguma coisa? E ficar se segurando até onde dá, jogar no desespero do Curitiba, que vem de uma goleada. O Curitiba vem de uma goleada com o time sub-20, né? Com o time alternativo dele. O próximo jogo agora contra o Rio Branco, pelo que a gente acompanhou, eles vêm com o time completo. Fechar a casinha para perder de menos possível. Jogar por uma bola, cara,
pelo que a gente acompanha, assim, é só um milagre daquele que aconteceu aqui em Paranaguá, aquela vitória contra o Azures, para a gente conseguir vencer lá o Curitiba. É muito difícil, muito difícil. Não vou vender sonhos igual o Amaral fez aí. Torcer para vir de lá com uma derrota menos feia possível, por causa de saldo vai fazer diferença no final. Sem dúvida, o saldo pode fazer diferença. Porque o nosso saldo já está ruim. O time é fraco e claramente mal treinado. Já está ruim. Fechar a casinha para perder de pouco. Jogar por uma bola, tentar fechar o meio campo ali para não deixar os caras criar e jogar o jogo. Porque... 3 zagueiros, Glauber? Não, sou contra esse esquema tático 3-5-2. Eu já fui jogador de futebol, já não fui jogador profissional, mas eu joguei com grandes professores, professor Paulo Henrique, professor Luso, treinei com outros professores também muito conceituados na cidade, o professor Isaías, o Tuca. Nunca jogamos esse tal de 3-5-2. Sempre jogamos o 4-4-2 e sempre o 4-4-2 é o esquema mais seguro que tem hoje no futebol, na minha opinião. E depois que eu parei de jogar futebol, eu comecei a trabalhar nas escolas e também atuei como técnico de futebol e sempre apliquei o 4-4-2. Dificilmente meus times levavam goleada, dificilmente meus times saíam, quando perdiam, não perdiam. Por quê? Se você tem alguns jogadores que tenham ciência dos seus deveres que tem que ser feito em campo, se você aplicar o 4-4-2 exatamente, você não perde um jogo ou você empata. O 3-5-2 3-5-2 precisa de treino para você se adequar ele ali, jogar direitinho. O 4-4-2, o 4-3-3 é mais simples. O 3-5-2 precisa treinar certinho, porque é muita ultrapassagem, é lateral fechando por dentro, é lateral que apoia muito, é volante caindo na lateral. Então são várias trocas ali que você faz, que você está bem treinadinho. Um exemplo, um jogador matou o Biro. O Diego Tavares matou o Biro no jogo contra o Paraná. Matou o Biro. Toda hora. Verdade. O Biro ameaçava subir, ele caía nas costas, o Biro já morria. Não conseguia mais acompanhar, não conseguia subir mais. Então, assim, você tem que estar bem treinado. E uma Eu acho que 2 linhas de 4 é fechar o time contra o Curitiba e jogar por uma bola. Eu também seria a favor disso, fazer as 2 linhas de 4, deixá-las bem compactas ali, as 2 linhas, para que ninguém flutue, né, entre as joga linhas. Por uma bola. O Atlético Paranaense, que esqueci o nome do jogador lá, que era para fechar ele, e ele era o que mais jogou solto, né? Me fugiu o nome dele. Mas eu vou fazer aqui, Vinícius, falar os comentários aqui. Vinícius Barbosa, boa noite, amigos. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado pela sua audiência aí, diretamente da Ilha dos Radares. O Cadon Kaiser Leal. Esse é um nome fera, hein? Óbvio que Amaral tem culpa. O Vinícius, ele também volta a dizer que eu era defensor do lateral Biro, porém vejo agora o quanto fraco ele é. E quem mais que está aqui nos falando? Agora acabei me atrapalhando aqui na hora do... Mas daqui a pouco eu volto. Mas, enfim, quando você joga por uma bola, você vai ter aí aquela questão, né? Ou mata, ou você pode ter certeza que você vai morrer. Porque o Rio Branco vai ter aí um campo, o campo do Curitiba, obviamente, é um campo grande, é difícil, e o Rio Branco não conseguiu fazer um time veloz aqui na nossa grama sintética, o que me incomodou muito, né? É um time muito previsível no seu toque de bola. Massaro chegou agora e não vai conseguir fazer, não tem nem tempo de treinar. Aquilo que você já falava, Felipe, é o máximo numa conversa, mostrar um vídeo do que o Curitiba pode fazer e não tem muito mais do que fugir disso. Muito mental, muito recuperar a cabeça do jogador, a confiança, para poder desempenhar. Porque tempo de treinar, passar as coisas assim é muito pouco. Se você quiser treinar, você cansa os caras, com viagens longas. E aí, vamos ver. Glauber, torcida deve ir para Curitiba, né? Porque a torcida do Rio Branco é aquela questão, né? Pode ser onde for, pode ser a categoria que for, a torcida organizada do Rio Branco, ela é algo assim que chama muita atenção por esse amor genuíno ao clube de Paranaguá, né? É verdade. Essa torcida é tão apaixonada que eu vou me recordar, vocês vão se recordar naquele jogo que o Rio Branco disputou uma final, deu taça, não sei se foi a taça Barcínio Cupira, eu sei que teve o nome lá, não estou lembrado agora. Saiu vários ônibus aqui de Paranaguá para torcer para o Rio Branco. Para torcer para o Rio Branco na final, aquele foi de tirar a lágrima dos olhos naquele dia, foi uma... legal. Botados, né? Torcida apaixonada e tem muita gente que mora lá e vai torcer para o Rio Branco.
É o que eu falo, o apoio do torcedor ele vai ocorrer de alguma forma, claro que agora de uma forma mais diminuída, né? Porque, querendo ou não, existe aquela sensação de que, poxa, não engrenou e é normal que o torcedor fique, ainda mais assistindo o jogo em casa, né? Porque hoje o YouTube proporciona você ficar em casa, no conforto do seu lar, passando raiva sem gastar dinheiro com ingresso. Né? É verdade. A torcida do Rio Branco é apaixonada. A gente sabe que, independente do resultado que vier lá de Curitiba, se pelo menos a gente vê em campo um time aguerrido, um time brigando pelo jogo, vendendo o jogo caro, um jogo importante como o do Londrina aqui, o estádio vai encher. A torcida vai abraçar de novo. É uma torcida apaixonada. Tenho certeza que durante os 90 minutos vai ser apoiado. E como sempre apoiou, ela cobra muito, mas depois do jogo eles cobram muito, mas durante o jogo, aos 90 minutos ali de apoio, e não vai ser diferente. Agora fazer o Amaral fazer a parte dele numa promoção muito boa aí, para chamar mais ainda a torcida. Acho que é R$25 o ingresso contra o Londrina, havia uma postagem nesse sentido. Eu acredito que ele vai mexer, que ele vai abaixar mais um pouco ainda. Porque a gente precisa desse estádio cheio contra o Londrina para dar uma incentivada a mais também. Tudo que tiver de força ali para a gente mandar para o jogador, para o Rio Branco, vai ser necessário, vai ser importante. Até porque a última flecha que a gente vai ter em casa, né? Não tem mais. E aí, uma derrota contra o Londrina já projetando o jogo de domingo, que é um jogo legal, né? Porque é domingo, 4 horas da tarde, né? Não é um jogo de 18 horas, nem de sábado, é um jogo de domingo mesmo, aquele jogo clássico. A gente torce para que esteja um dia de bastante calor em Paranaguá também, que não venha chover, para não causar problema aí, até para o pessoal deixar uns estímulos de ir ao estádio. Mas é fazer aquela final de campeonato em casa, né? Eu sei que 9 pontos não vai salvar ninguém, na minha opinião. Mas também, se não chegar aos 9, você não chega aos 12. É que a gente tem que chegar vivo contra o São Joséense. Exato. E ali é um jogo muito importante. A gente tem que chegar vivo lá. A gente perde do Curitiba, perde do Londrina. E o São Joséense faz alguma pontuação nesse meio tempo aí. Como é que a gente vai enfrentar eles lá? Aquele estádio lá também vai virar um caldeirão, vai ser complicado. A pressão mental, né? A gente tem que chegar lá a gente tem que chegar lá vivo e, como você acabou, pelo menos com um mental bom para desempenhar alguma coisa lá. Rendimento do time, algum jogador, na tua opinião, Glauber, tem se destacado no meio de tanta situação ruim? Porque o time voltou a tomar 5 gols em 2 jogos. O sistema defensivo voltou a deixar a desejar. O meio-campo não cria. O ataque também é pouco eficiente ou quase nem é eficiente, né? Porque os gols não saíram. Você acha que alguém desse time, algum jogador, mereça um elogio pelo aquilo que está fazendo em campo? Então, da última vez que eu participei do seu programa, eu não falei muito de tática, de técnica, de passe, né? Foi mais na questão otimista, que era a primeira vez. Então, hoje não. Hoje eu fiz algumas anotações aqui e eu observei, assim, no campo, que os nossos laterais, o Birubiru e o Radesh, estavam muito tímidos. Não foram os mesmos laterais que do jogo passado. Eles precisam ir mais profundo e continuar. E o time do Paraná, a zaga é muito alta. Os cruzamentos estavam sendo em vão. Se você vê quantos cruzamentos que foi feito para a área, todos o zagueiro do Paraná se destacou. Só que eu continuo, assim, das contratações que o Branco fez, eu gosto muito desse jogador, o Vitor Ramos, certo? Ele é um jogador que, por mais que ele já também esteja um pouco limitado, esteja algumas situações aí, mas ele é um cara muito participativo, ele é um cara que já está tomando dores no campo, já está indo para cima de juiz, já está meio que já que é um capitão, e é um cara que se destaca muito também ali. Teve o lance do gol, ele deu uma raspada ali, que deu gerou o cruzamento que saiu o gol, mas ele está sendo um cara muito voluntarioso no clube e pessoal. E na parte ali o goleiro Felipe, ele também parou a questão de falhas. O Felipe, eu já considero que ele já também parou com as falhas, ele tá bem, né? Esse gol aí, infelizmente, foi um gol que não poderia ter acontecido, né? Mas ele, assim, alguns anos ele ajudou o Rio Branco, seria até o placar seria até maior, né? E o Ferreira, né? O Ferreira, ele precisa, assim, entender que o Rio Branco joga com a empolgação da torcida. Quando você está num contra-ataque, você pega a bola, você tem que mirar para frente, jogar para frente. O Ferreira, ele pega a bola, ele segura, ele mata o ataque. Ele é um jogador voluntarioso, um jogador bom, jogador brigão, mas aquela
parte quando o jogador pega a bola que você pensa que agora vai, sai. E aí ele mata, ele dá aquele toque pro lado que daí acaba o contra-ataque. Então, e o Saul Dias e o Cristaldo, infelizmente, na minha avaliação técnica, quando eu vi ele jogando, infelizmente não deu. E outro detalhe também, eu sou um cara assim, eu respeito pessoas, né? E um destaque muito negativo, assim, que eu acho que esse jogador Jordan, infelizmente, esse, sem comentários, viu? O técnico precisa ver alguma outra solução nesse time. Eu vi aqui, tem vários jogadores no banco aqui. Ele precisa ver alguma coisa aqui, alguma outra solução sem esse rapaz. Infelizmente, não tenho nada contra a pessoa, né? Não, claro, aqui a gente está falando do profissional, né? Longe de cá, independentemente da crítica ou do elogio, nós estamos falando especificamente do que eles fazem em campo ou deveriam aquilo fazer, né? Felipe, aqui a Maíse Pires fala que o Lucas Balduino partiu Couto, né? O Emílio Costa, Vitor Ramos está machucado, pelo jeito já era nesse campeonato, foi justamente o que o Felipe falou. O Lucas Balduino elogiou o Ferreira, merece elogios, e não temos um 10, temos um jogador que não temos um jogador que caia nas pontas, um jogador agudo. Ou seja, é um time que ele não tem uma cara, um formato, e isso incomoda, porque ele nem é um time com um sistema defensivo sólido e também não é um time que propõe jogo a ponto de, tá levando gol porque é um time que gosta da posse de bola, mas em algum momento perde e a zaga falha. A gente tem dificuldade em conseguir dizer que desenho tático é esse que o Rio Branco apresenta nesse campeonato. Tanto é que mandou o técnico embora, o Fael, e agora está com o Massaro, que são propostas, para mim, parece também bem distintas, né? Eu estou vendo o Rio Branco totalmente perdido e aí, assim, eu vou me desculpar, peço desculpas, mas quem dirige o time deveria ter tido um controle mental um pouquinho melhor, ao invés de se empolgar tanto. Nesse ponto que eu falo que ele tem um pouco de culpa, porque, assim, se a gente parar para analisar, o Branco veio de uma Série B muito boa, tá? Deixa aqui marcado que foi uma Série B muito boa, melhor até do que muita gente esperava. E fomos jogar uma Série C, representando o time do Arapongas. Então, assim, vem de um ano inteiro de trabalho. A espinha dorsal, mais da metade do time estava nessas competições. Então a gente tinha que olhar para o campo hoje, a gente vê um padrão de jogo, algumas jogadas ensaiadas. A gente tinha que olhar para o time e ver uma cara, coisa que a gente não consegue ver hoje. A gente vê um amontoado. O goleiro totalmente exposto, chega muita bola nele. Ele faz boas defesas, ele é muito bom goleiro. Vinha falhando porque chega muita bola nele, uma hora ou outra ele vai errar. É difícil você chegar a 10 bolas, 15 bolas no jogo e você acabar não errando uma ou outra. É muito exposto e a gente... Por isso que eu falo assim, que faltou um pouco de planejamento nessas coisas. Uma Série A, a gente não tem um camisa 10, alguém que dita o jogo, alguém que pisa na bola, põe para lateral, acha um passe. Como é que você vai jogar por uma bola se você não consegue trocar 3 bolas e na hora do último passe você não tem quem dê? Aí você vai ficar dependendo de cruzamento do meio de campo, da intermediária, para. Foi o que o Glauber falou, o jogo contra o Paraná Clube era bola na área e veja o que acontece, mas de fato os zagueiros eram muito mais altos que nossos atacantes, consequentemente era uma facilidade que você oferecia ao Paraná. E quando não ia na mão do goleiro, ia lá no escanteio, ia lá na bandeira. Por isso que eu estou usando o termo perdido, porque quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe para onde ir, você se perde. E nós estamos literalmente na metade do campeonato, precisando de toda forma encontrar 2 vitórias em 4 jogos, são 50% dos pontos. Eu confesso que apesar de termos tido históricos de nos salvarmos em última rodada, já chegamos até, eu lembro bem, nós estávamos lá, era em Foz do Iguaçu, Felipe, que nós estávamos, ou era que o jogo do Toledo acontecia com o Paraná, e nós fomos para o Prudentópolis, eu estava lá, eu estava nesse jogo, eu estava atrás do gol lá, Foi contra o antigo Serrano, né? Perfeito. Serrano, eu estava atrás do gol. E aí surgiu o milagre lá do pênalti lá no clube defendeu o pênalti. O Juninho pegou o pênalti. O Juninho pegou o pênalti. Perfeito. Do Paraná. Eu era assessor de imprensa do clube naquele dia e eu pensei assim, só pensava comigo, eu não quero ser o autor da matéria que fala assim, o Rio Branco está rebaixado. Eu não me lembro disso. E graças a Deus lá... Esse dia foi muito engraçado, meu. Esse dia foi muito legal. Engraçado pra você.
Foi um porque desespero. Eu tava lá, esse dia foi a viagem mais legal de todos. Acabou o jogo, quando acabou o nosso jogo, a gente tinha ficado, tava salvo. Só que lá tava nos acréscimos ainda. Isso. E daí no último minuto, pênalti, pô. Um radinho, Glauber, a gente tava num radinho Pênalti de pros outros, pilha. o homem lá. Eu tava atrás do gol, né? Eu tava lá também. Então, bicho, e aquilo foi um desespero, assim, daqueles de você... Calma, pênalti pra quem? Pênalti pro Toledo. E aí... O goleiro faz a degoleira. O cara de gol contra, depois comemoração, como se tivesse feito um gol. Verdade. Mas o que eu quero dizer, assim, é que... O raio já caiu algumas vezes na estradinha, né? Tomara que caia de novo. Verdade. O termo Rio Branco era incaível, era algo, assim, muito, muito real, muito presente. Só que ano passado, aliás, no retrasado, aconteceu de cair, né? Ou seja, os anjos que estavam sobre a estradinha foram para algum outro lugar. Chega, eu não vou mais carregar esse fardo aí. Mas o que eu quero dizer é que a situação, ela, faltando 4 rodadas, ela é dramática. Ela é dramática, porque são 3 jogos fora. Um deles é contra um time muito forte, aliás, um time de tradição, que é o Curitiba. E o jogo em casa é contra o Londrina, que está entre os 4. Olha, é difícil falar alguma coisa para o torcedor, mas a gente está com sério risco de rebaixamento. A gente vai conseguir ver alguma coisa agora contra o Coxa, a parte tática, coisa contra o Coxa, do Massaro, né? Porque o outro jogo contra o Paraná não deu tempo de nada. Ele chegou, talvez um dia antes, uma tarde antes, não fez nada, só foi pro campo. Mover uma mudança da atitude, mudança de alguma coisa. Se a gente vai ter esperança para as próximas rodadas a partir desse jogo, se a gente conseguir enxergar alguma coisa diferente. Se não, é pegar o seu tercinho ali e rezar muito. A Maíse falando aqui, eu estava em São José no dia do rebaixamento, chorando ao lado de Lubumba, atrás do ônibus. Olha, Lubumba, você está aí no céu, nos ajuda, faz alguma coisa aí, conversa com o Papai do Céu, meu irmão, fala que a gente não merece, e que a gente não pode passar por isso, porque a situação do clube, financeiramente, até eu gostaria de um esclarecimento maior por parte da diretoria, porque isso importa muito, tá? Não é só o campo, é a administração, né? Isso diz se você tem futuro ou não. E com essas contratações que vieram, e a gente está vendo que a gente não vai conseguir galgar aí uma Série D para ter calendário, como que vai ficar as contas do clube, né? Então, o nosso diretor de futebol, ele vai precisar se explicar bastante, porque a gente pode ter um problema, se não de rebaixamento, de um endividamento ainda maior, num período onde a gente gostaria de ver a situação sendo amenizada, e não sendo ainda mais, digamos assim, catastrófica na questão financeira. Falta um pouco de transparência nessa parte, né, Angel? A gente não sabe, igual a gente comentou um tempo atrás, a gente não sabe se realmente é uma SAF, se foi assinado um contrato, se foi vendido, isso é categórico. Ele só está gerindo como diretor de futebol. Então, aí... Porque não existe documento nenhum na Federação Paranaense que diga que o Rio Branco é SAF. Pois é. Existe uma intenção de, mas intenção de não é. Aí, então, a não ser que traga aí, o programa está aberto próxima segunda-feira. E outra, assim, eu quero até fazer uma menção aqui à assessoria de imprensa do Rio Branco, me fugiu o nome do rapaz. Eu já pedi a ele 2 ou 3 ocasiões a possibilidade de uma entrevista, né? Tanto com jogadores, colocar no programa aqui, porque é um programa que a gente está saudável na discussão. Ninguém está aqui querendo achincalhar ninguém, pelo contrário. É que, infelizmente, os resultados não fazem com que a gente fique aqui fazendo elogios. Mas eu pedi a assessoria de imprensa do Rio Branco e, ao menos, desse um retorno sobre da possibilidade. Não dá. Eu confesso que eu não conheço. Tem uma relação aqui pelo WhatsApp, não, mas o rapaz... Ou seja, o clube tem que se aproximar, né, da torcida, tem que se aproximar da imprensa, tem que saber quem é sério, quem não é, conhecer um pouquinho quem está pedindo a informação. Né? A gente não é, desculpa, qualquer um na ordem do dia aí. Podiam dar um pouquinho mais de atenção. E aí, quando a gente faz uma explanação sobre SAF, é porque a gente não consegue trazer aqui um diretor ou sei lá quem seja para que a gente possa debater essas questões. Então, fica a minha para clarear, né? Para a gente saber o que está acontecendo, para deixar a gente por dentro da situação. Né? Até para a gente mesmo não falar besteira, não falar coisa que não sabe. Uhum. Glauber, a gente está se aproximando do final do programa, né? Mas até porque a gente fica muito chateado em não poder trazer boas notícias para o torcedor do Rio Branco. Ou melhor, não é trazer boas notícias, né? É estar aqui numa expressão melhor, comentando a respeito, que golaço que
que o nosso atacante Caio fez, ou o Jordan, enfim, ressurgiu no campeonato. Olha o Sal Dias, o nosso boliviano aí, que veio com o chá de coca lá e tá jogando bola igual Mas não é isso. Então, eu gostaria das tuas considerações aí sobre... Não sei se você consegue fazer uma frase, um pensamento mais, digamos assim, otimista. Então, eu confesso, eu não consigo. A gente vai acreditar que, assim, o jogador de futebol também ele tem seu trabalho, né? Ele vive disso, né? E ele sabe também que ele convive com o entorno, o que está acontecendo com o clube, e o jogador está sentindo também o que nós sentimos por esse time, né? Então, assim, Paulo Massaro já jogou aqui, já teve um momento muito bom dele aqui em 2007, né? Ele como jogador de futebol, ele passou momentos incríveis aqui no Rio Branco, e ele pode estar passando isso até para motivar o grupo, né? Dentro do clube, vamos se fechar, os jogadores se fechar com o técnico, conversar, e entra na questão que o Felipe falou, a questão de não tomar muito gol, né? Não tomar goleada do Curitiba, mas também pensamento positivo na hora do jogo, né? Os jogadores, o técnico se fechar, conversar, pessoal, é isso, vamos para cima, vamos mudar, vamos virar essa chave, porque assim, o Rio Branco precisa, de momento, uma nova motivação, um poder de reação, uma mudança de chave. Pode ser, a gente não sabe o futebol, a gente sabe, hoje nós estamos aqui descendo-lhe a lenha no time, e sabendo assim, que o time tá ruim, né? As coisas não estão boas no Rio Branco, questão de futebol. Mas o futebol é dinâmico. Daqui a pouco vai que o Rio Branco apronta contra o Curitiba, e aí muda toda a motivação. Pro final de semana contra o Londrina, a torcida vem de novo, aí o Branco ganha, faz 12, aí já começa a pensar em classificação, aí já vem aqueles que só criticam, aparecem, que falam que amam o Rio Branco. Então, assim, eu sabe que eu sou um cara muito otimista com o Rio Branco, mas também sei o momento dos pés no chão. Sabemos que o período do Rio Branco é complicado, mas agora é hora dos jogadores se fechar com o técnico lá dentro. Eu hoje fui jogador de futebol, o Felipe foi jogador de futebol, a gente sabe lá dentro como funciona. O professor vai olhar olho no olho, sangue nos olhos, vamos pro campo e vamos dar o melhor de si. Pode ser agora contra o Curitiba, mas também não podemos perder esse ritmo também com Londrina e tentar melhorar esse futebol. Vamos tentar melhorar a performance. Se eu conseguir melhorar a performance, você vai para frente. A palavra é acreditar. Acreditar, exatamente. Só completando isso que o Glauber acabou de falar, o Massaro é assim, Glauber. Eu trabalhei com ele, eu joguei com ele e depois trabalhei com ele como treinador. E ele é de pegar o jogador, abraçar o jogador ali, fechar com o jogador, fechar com o elenco, proteger e ir para cima. Ele assim trabalha muito a parte mental, dá confiança para o jogador. Quando jogava, ele era um líder, era capitão também, então ele sabe bem como que se passa ali. Eu acho que nesse ponto o Amaral acertou. Ele é um cara que ele vai agregar nessa parte para os jogadores. Eu acho que agora, principalmente agora contra o Curitiba, como eu falei, agora a gente vai conseguir ver um pouco do trabalho do Massaro. Eu acho que a gente vai enxergar a mudança de atitude, pelo menos, né, nesse ponto, assim. E vamos torcer, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Se vier com uma derrota de lá também, calma, é normal, vai ser normal perder lá. E o nosso jogo é no próximo aqui contra o Londrina. É que haja um desempenho, pelo menos, minimamente aceitável, né, independentemente do resultado, porque você jogar contra o Curitiba é óbvio que você, em primeiro momento, você vai pensar que vai ser muito difícil ganhar, ok? Mas no futebol, o impossível, ele nos mostra... O futebol mostra que o impossível acontece, né? Então, vamos torcer para que na quarta-feira, às 20 horas, o Rio Branco consiga fazer aquilo que hoje nós pensamos ser impossível. Assim como nós estávamos muito pessimistas nas 3 primeiras rodadas, quando o clube não conseguiu pontuar, e depois tivemos 2 jogos em casa, eu lembro muito bem, tanto o Glauber quanto o Ninho, palavra sempre de ânimo, não, que a situação vai ser diferente por causa disso, daquilo e outro, e aconteceu. Porém, veio o jogo com o Maringá e nos deu aquele balde de água fria. E aí veio o jogo com o Paraná Clube, quando achávamos que não vamos perder para o Paraná Clube, que até agora não ganhou de ninguém. Não só perdemos, mas também não conseguimos sequer incomodar um time que não ganhava de ninguém. E aí, nesse meio tempo, veio a demissão do técnico, vem um novo técnico,
Coloca-se em campo jogadores que até então não vinham jogando, nós já mencionamos. E que eram cobrados para jogar, né? Perfeito. Mostra um desempenho muito abaixo, e aí o Fael está certo em deixá-los no banco, porque eles não tinham ainda se apresentado em condições. E agora nós vamos ter a dura, difícil tarefa de que 4 últimas rodadas, um jogo apenas em casa, contra um time que é um time de camisa, Londrina, e nossos adversários São Joséense, que pode ser aquele que nós vamos bater para ser rebaixados ou não, nós vamos jogar fora de casa, então por isso pontuar vai ser muito fundamental nessas 3 próximas rodadas, antes que a gente enfrente o São Joséense. É na última rodada, não São Joséense, não? Eu acho. Cascavel é a última rodada. Não, acho que é Cascavel a última. É muito difícil vencer lá também, mas enfim, de fato, São Joséense é depois do Londrina, e aí na sequência a gente joga contra o time do Cascavel. Senhores, eu quero agradecer mais uma vez a presença de ambos nesse nosso programa, um programa que a gente não conseguiu traduzir a nossa alegria, nós tivemos que nos focar, infelizmente, a comentários não muito agradáveis, que quando chega lá na comissão técnica, no diretor de futebol, os caras são chatos, não é que são chatos, é que o resultado não nos ajuda a falar outra coisa. Mas o Felipe já saiu da tela, deve ter tido algum probleminha, e Glauber, quero te agradecer mais uma vez, amigo, parabéns pelo seu otimismo, pelo seu sentimento de Rio Branco, isso nos enche de orgulho, porque o que a gente precisa é de uma cidade com pessoas como você, que sempre olhem as coisas com olhos positivos, mesmo diante de um caos. Muito obrigado. Quer fazer alguma menção final aí? Fique à vontade. Gostaria de agradecer, né, você novamente pelo convite, né, segunda vez aí, estar participando. É um prazer, né, estar aí com você no Conversa Salgada. Mandar um abraço também ao meu amigo Cadon, o Anderson, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo que eu respeito muito, gosto muito dele. Gente boa, pessoal que está acompanhando na live aí também, né? Eu não consigo mexer aqui para ver as pessoas, mas também agradeço por estar acompanhando, né? Muito obrigado. Espero que tenham gostado, né? Algum comentário que eu fiz, se também não gostou, né? Podem ficar à vontade. Esse é o meu jeito de ser, desse jeito que eu torço pro Rio Branco, nos meus 33 anos, eu torço pro Rio Branco, no meu jeito pacato, no meu jeitinho quietinho, vou na arquibancada, fico quietinho, gosto de ver a movimentação, ver as coisas andando, né? Infelizmente a gente pegou novamente uma situação complicada, a gente já está acostumado com isso, né? Já não é de hoje que a gente sofre, a torcida do Rio Branco sofre muito, né? E deixando um abraço para você, agradecendo mais uma vez, né? E estou aberto aqui para as próximas. Pode contar comigo. Vamos tentar fazer um próximo programa com uma motivação, com uma alegria e com um sentimento verdade. De passar por de que as coisas em Paranaguá tendem a dar certo. Pode ser um exemplo disso. Posso só fazer um pequeno. Vai lá. Então. Na semana passada, a minha irmã esteve lá em Fortaleza, no Ceará, porque nós temos descendentes lá do Ceará, meu pai do Fortaleza, falecido pai de Fortaleza, estive lá em 2013, minha irmã teve o prazer de conhecer a família lá também, né, de Fortaleza, e o meu irmão, Arturi, que eu admiro muito, o Átilo Arturi, eles me presentearam com essa camiseta aqui do Fortaleza, oficial, a camisa do color. É um leão também, né, é um leão do PC. Mas essa aqui fica na recordação. Muito obrigado ao meu irmão, pessoal, né? E a gente vai aqui guardar essa camisetinha para usar ela na hora certa. Beleza? Muito obrigado, tá? Eu tenho uma camisa do Remo, lá de Belém do Pará. Um amigo me presenteou e o outro eu faço o costume, que também é um leão. Felipe, leão. Obrigado pela sua participação, meu querido. Quer deixar suas considerações finais, sua fala final? E, mais uma vez, te agradecer aí a disponibilidade para o programa, participar do programa. Opa, eu que agradeço, sempre que eu precisar, estamos aí. Um abraço ao Glauber aí, todo mundo que tá acompanhando a nossa live. E a palavra que eu quero deixar é fé, acreditar que tudo vai dar certo. Como diria... Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Nunca tem fim. Como diria nosso amigo Lubumba, incaível. Quem caiu, sangue no olho lá agora os próximos 4 jogos aí. Mas deixou aqui dizendo que a gente vai sair dessa. Um convite para o presidente do Rio Branco e para ele participar do programa. Com certeza amanhã desenvolver-se no próximo para o Bruno El Cadre, para que ele participe conosco e nos esclareça a respeito. Eu estou dizendo que o Rio Branco não é SAF. Tomara que ele me traga um documento dizendo é SAF, Angel. E que a gente se safe dessa situação delicada que o Rio Branco nos coloca.
e nos deixa em uma situação muito difícil, cara. Eu queria muito fazer um programa, sabe, muito mais alegre, muito mais no sentido positivista, mas eu tô com medo. Senhores, fiquem todos com Deus e até quarta-feira vamos assistir o jogo e segunda-feira a gente volta a se falar aqui em um Conversa Salgada falando do Rio Branco. Um abraço a todos, fiquem com Deus.